A equipe da DTI vem realizando um trabalho excelente e agora a gente, do CEAF, vai colar neles, que é sucesso, e vai aproveitar esse momento, né, para que a gente esteja possibilitando a continuidade das formações continuadas, de momentos de formação continuada via plataforma. Então, é uma integração que não pode deixar de existir, e por isso que Caio nos deu a honra de participar desse momento e trazer para a gente a apresentação, que é uma apresentação integrada de algo que vai ser feito juntinho, DTI e CEAF, para dar tudo certo com vocês, tá bom? Então, muito obrigada, como eu falei anteriormente, a apresentação está sendo gravada, vocês podem depois copiar o link, que vai estar no YouTube, no canal do CEAF, é só você chegar lá no YouTube e botar CEAF Aracaju, aí você encontra o canal do CEAF, lá tem todos os outros tutoriais que foram apresentados gravados, e essa apresentação de Caio também vai ser gravada. Caio, muito obrigada por estar aqui, eu sei que o seu tempo é precioso, mas assim como eu, você também tem um objetivo claro de estar colocando essas tecnologias digitais nas escolas, né, e o CEAF por meio da formação continuada. Então, muito obrigada por estar aqui, e agora é com você, pode ficar à vontade, passo a palavra para Caio. Gabi, estão conseguindo me ouvir aí? Tá conseguindo? Sim, Caio, tá ótimo o seu som. Tá. Primeiramente, obrigado aí pelas palavras, certo? Eu estou vendo aqui, a gente está com a quantidade de pessoal bem considerável, né? 36 pessoas. Que bom, né? Porque dentro dessa situação toda, com a entrega dos kits, a organização das escolas fica um pouco comprometida. E fico feliz porque o pessoal está aqui presente, né? Caio, só tem um detalhe, a gente não está com todas as escolas aqui hoje, não. Se eu não me engano, a gente está com a região 1 e 2. Não tenho certeza se há 3. Na quinta-feira, e 3 também, Karina... regiões 2, 3, 4 e 5, professora. 2, 3, 4 e 5, isso. E aí a gente vai fazer também na quinta, para contemplar as escolas que estavam ocupadas na entrega do kit. Mas, de qualquer forma, Caio, a gente deixou bem à vontade para que quem quisesse escolher entre terça e quinta, ficasse à vontade para estar. Então, assim, reforçando o que você está dizendo, né, a gente tem 50%, mas considerando que a gente não está com, né, o convite não foi para todas, mas que bom que estão todos aqui. Verdade, verdade. Ainda bem que há um interesse mútuo aí, né, do pessoal para poder conhecer essa plataforma. Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, uma apresentaçãozinha que eu fiz para visualmente ficar mais fácil para vocês entenderem sobre o que é esse projeto, né? Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Sim, Caio, na minha tela eu estou vendo. Pronto. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Google for Education, né? O Google for Education é uma ferramenta, obviamente, do Google, né? E tenho certeza aqui que todo mundo aqui sabe ou conhece o Google, né? Então a gente pode se sentir assim bem aclamados em relação à reputação da plataforma para poder fazer com que a gente se evolua digitalmente, né, dentro da nossa rede. Uma professora até comentou aí, né, paciência com o pessoal aí que está entrando no mundo digital, mas todo esse processo que a gente está iniciando hoje junto com o CEAF, a gente entende e a gente avalia que é um processo que acho que a gente vai ter do nosso lado um processo um pouco mais natural e que a gente vai estar aqui para dar apoio daqui para frente em relação a essa ferramenta, certo? Então, assim, para a gente poder começar a conversar sobre o Google for Education, alguns podem perguntar o que é o Google for Education, porque algumas pessoas sabem o que é o Google, né? Mas o Google for Education, para facilitar o entendimento de vocês em relação ao que é essa ferramenta, a Google, ela tem diversas ferramentas, como vocês podem ver aqui no slide anterior, vocês veem que embaixo do nome Google for Education tem vários ícones e cada um desses é uma ferramenta. Então, o Google oferece, comercialmente falando, essas ferramentas de forma paga mesmo, através de um
de uma plataforma chamada G Suite. Então, a CEMED recebeu a aprovação para poder usar o projeto do Google for Education de forma gratuita, né? Então, para vocês terem uma noção, se eu tenho uma empresa e quero usar essa plataforma que é o G Suite, basicamente eu teria que pagar $5 por mês por usuário. Então, o G Suite nada mais é do que o Google for Education nada mais é do que o G Suite gratuito, porque o Google oferece essa plataforma gratuitamente para redes de ensino pública. Então, imagine que a gente tem essa ferramenta poderosa na mão da gente, e a gente pode usar de forma praticamente ilimitada, né, aí para criar os usuários de vocês. Então, eu vou falar um pouco mais assim de quem são os responsáveis, quais são as vantagens desse projeto. Não vou entrar em uma discussão muito técnica, nem nada do tipo. O que a gente pode se firmar hoje é que a gente tem a licença para poder usar essa plataforma, e a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos e que a gente vai seguir o ritmo de vocês, das escolas, certo? Então, inicialmente, a gente tem um cronograma, assim, tem uma linha de raciocínio para poder ser andada e ser implantada nas escolas, mas não vai ser nada do tipo, a gente tem 30 dias para que todas as escolas aprendam isso, mais tantos dias para fazer outra coisa. Não, a gente vai seguir o ritmo de cada escola, certo? Então, esse passo a passo, um pouquinho, eu vou explicando mais à frente aqui na apresentação. Os responsáveis que a gente está fazendo parte desse projeto é a gente, do DTI, o CEAF, que é um apoio maravilhoso aí para esse projeto, porque ajuda muito. Às vezes a gente está... a DTI tem muita demanda, tem muita coisa para fazer, mas a gente tem um gosto muito grande de poder fazer com que o nosso trabalho consiga fazer a diferença na rede. E junto com o CEAF, essa possibilidade aumenta 1000%, né? E também quem vai fazer parte um pouco desse projeto é o DEB. O DEB também está ciente desse projeto, né? Então, mas tecnicamente o DTI e o CEAF está mais à frente em relação a isso. Mas, querendo ou não, é um projeto que pode impactar toda a rede toda, né? Então, a gente pode começar a pensar aqui agora em quais são as vantagens de usar o Google for Education. A primeira vantagem é que a gente consegue unificar uma plataforma e uma ferramenta para toda a rede, né? Eu tenho observado recentemente que, devido à situação da pandemia, várias escolas, alguns usaram as ferramentas, algumas usaram Zoom, outras usaram Meet, outras usaram Teams, outras Skype para fazer as reuniões online, e com a possibilidade de a gente ter o Google for Education, a gente pode unificar essas plataformas todas da rede. E sem contar que o acesso é ilimitado, né? Eu vi que algumas escolas começaram a usar uma ferramenta, só que não conseguiram fazer uma reunião com todos os professores ou com todos os pais, porque o acesso era limitado. Então, com o Google for Education, a gente tem acesso ilimitado, tanto para reuniões online, mas também a gente vai ter espaço no Google Drive ilimitado para isso. Então, isso é uma baita mão na roda, porque a gente, querendo ou não, por mais que o mundo esteja tão avançado tecnologicamente falando, a gente ainda tem um problema de espaço, a gente tem dificuldade de onde vamos guardar nosso material, essas coisas. Então, o acesso ilimitado em relação ao espaço nos servidores do Google vai ser ilimitado, então é uma preocupação a menos para a gente, né? Um ponto que é muito importante também é a independência de contrato, porque às vezes a rede já se deparou com diversas situações onde a dependência de contrato acaba dificultando o andamento dos projetos. Então, em relação à plataforma, o Google, a gente não tem a gente tem um contrato, mas a gente não tem uma preocupação com esse contrato. Recebi até semana passada um documento do Google, que é o contrato da gente com a CEMED, e esse contrato ele tem vigência de 10 anos.
Então, ano que vem, quando eu pedir a renovação, esses 10 anos vão ser mantidos mais à frente. Então, basta a gente estar sempre... Então, a gente tem praticamente 10 anos garantido e com as futuras renovações a gente vai mantendo esse prazo aí, esse prazo estendido dentro da nossa realidade. Então, não é uma preocupação, não tem com que vocês se preocuparem. Ah, minha escola aderiu à ferramenta, criei os usuários, os e-mails dos professores, e aí, de repente, o contrato acabou e perdi tudo. Não, isso aí não é uma preocupação que vocês vão precisar ter, certo? Outro ponto é o engajamento, né? O engajamento de toda a rede, tanto nós aqui da CEMED até as escolas, como também a parte administrativa das escolas com os professores, e quem sabe no futuro a gente consiga trabalhar com engajamento com os alunos também. Isso casa muito bem com um projeto que a gente está correndo atrás de reativar alguns laboratórios de algumas escolas. Então, a ferramenta do Google for Education vai dar um apoio muito bom em relação a isso, vai trazer uma base de material muito rica para que a gente possa, de fato, trabalhar nesse engajamento a nível de aluno, e a gente conseguir desenvolver uma ideia que é incluir digitalmente os alunos de nossa rede. Porque, às vezes, a gente pensa que as crianças, os nossos alunos estão inclusos digitalmente porque sabem mexer no tablet ou no telefone, mas, na verdade, se for parar para pensar, não é bem assim, porque o mercado de trabalho lá na frente vai precisar de pessoas que saibam mexer em um mouse, que saibam escrever um documento, né, que saibam preencher uma planilha. Então, a gente tem com essa ferramenta, a gente tem essa oportunidade de preparar os alunos da gente para que eles vão para o ensino médio com um pouco mais um pouco mais desse conhecimento, e lá na frente, quando ele entrar no mercado de trabalho, a gente acaba fazendo parte dessa história, né? Porque uma criança que sabe mexer no celular, passando o dedinho lá, usando o WhatsApp, o joguinho, é muito, mas muito diferente de estar incluso digitalmente mesmo para a vida lá para frente em relação ao mercado de trabalho, né? Outro ponto importante, outra vantagem aqui é que a plataforma trabalha com grupos e unidades organizacionais. O que é isso, né? Eu printei aqui, dentro da administração da plataforma, algumas partes da administração, e a gente pode criar grupos e unidades organizacionais. O que é isso? Digamos que a gente tem um evento, né, onde vai envolver toda a parte que envolve as escolas das EMEFs, né, do ensino fundamental. Então, eu posso enviar um e-mail para um grupo, né, chamado imef@educação.aracaju.se.gov.br, e todo mundo que estiver dentro desse grupo vai ficar ciente desse aviso. Ah, mas a gente tem o OnDoc para poder ajudar nessa questão da comunicação. Perfeito, o OnDoc vai ajudar muito nisso. Inclusive, é uma ferramenta que eu sou muito grato por estar implantado na prefeitura, porque ajuda muito o andamento dos nossos processos, mas essa ferramenta ela vem para agregar, porque imagine que a gente consiga, lá na frente, ter todas as escolas de ensino fundamental inclusas na plataforma, e, então, quando eu criar um evento, esse evento pode simplesmente cair automaticamente na agenda de todo mundo que está dentro desse grupo, e todo mundo vai ficar lembrado no dia, né? A gente vai ter um OnDoc lá para oficializar a reunião, mas a gente vai ter uma ferramenta que vai mandar uma notificação no celular da gente, no e-mail, para lembrar mesmo que vai ter aquela reunião, e você já vai estar ciente de quem vai participar, quem já aceitou, porque dentro do Google for Education a gente tem o Google Agenda, que é uma ferramenta muito boa. Então, imagine que a gente consiga adentrar uma boa parte aí do corpo docente da CEMED, a parte administrativa, dentro de uma agenda só, e a gente conseguir organizar melhor essas demandas, né? Fica até melhor acredito até para o CEAF, que recebe muita demanda de ter que marcar uma reunião que chama todos os professores, e quando
se a gente tiver uma agenda, fica fácil do CEAF ver, por exemplo, já tem um evento marcado aqui nessa semana, então é melhor botar para outra, né? Então, essa aí é uma das grandes vantagens que a gente pode ter com essa ferramenta. Outro ponto é as unidades organizacionais. A gente vai ter uma ferramenta que a gente consiga ter uma centralização bem grande das informações referente a todos os departamentos, escolas e coordenadorias da CEMED, com as informações guardadas dentro de uma nuvem 100% segura e que fica de fácil acesso para todo mundo. Claro, tem as limitações, nem todo mundo vai ver as informações de tudo, mas, em resumo, basicamente a gente consegue ter um acesso de e-mail, a gente consegue mandar um e-mail, ou então uma mensagem no Hangouts diretamente para qualquer pessoa que esteja envolvida com a rede. Às vezes a gente tem um pouco essa dificuldade. Eu mesmo, poxa, eu queria falar com o diretor de tal escola e não estou conseguindo, então essa ferramenta pode ajudar um pouco nesse sentido. Mas isso é um pensamento que a gente só vai poder usufruir mesmo um pouco mais lá pela frente, né? Então, eu vou entrar um pouco aqui nos detalhes e alguns de vocês podem estar se perguntando o que é preciso para poder usar essa plataforma. Certo que nem todos ainda estão cientes do que tem minuciosamente, tecnicamente na plataforma, mas podem até estar interessados em usar, né? Quando eu passar a vez para a Gabi, acho que ela vai poder detalhar mais as ferramentas que vão poder fazer com que você se instiguem a querer usar, né? Então, para poder usar, é simples, a escola, né, o diretor da escola, o secretário, solicita para a gente, no DTI ou CEAF, acesso à plataforma. Então, a gente simplesmente vai poder criar os usuários vinculados às escolas de vocês. Tem uma observação que eu coloquei aqui no slide, que é as escolas que já mandaram a lista com os professores, a gente já consegue já migrar, né? A gente já tem essas informações, então basta solicitar para a gente, se a gente já tiver essa lista, a gente migra os professores e a gente responde para vocês um doc ou e-mail com a relação do e-mail e usuário de todo mundo que foi criado. Então, aí, todo mundo vai poder acessar os seus usuários através do e-mail normal, do Gmail, né? Então, quando eu digo usuário é um e-mail do Gmail, né? Só que dentro de um domínio diferente. Para vocês entenderem melhor, para quem tem Gmail, você pode ter lá, por exemplo, caio.darnes@gmail.com. Esse é o meu e-mail particular do Gmail. Mas para eu ter um usuário dentro do Google for Education da CEMED, eu vou ter um e-mail, digamos, como o meu, né? O meu e-mail do Google for Education é o caio@educação.aracaju.se.gov.br. É um pouquinho grande o nome do domínio, mas é um obstáculozinho que a gente vai passar aí nesse começo de implantação, mas lá para frente, quando todo mundo já tiver com seus usuários criados, a própria plataforma já vai ajudar a gente a encontrar os e-mails usuários para quem a gente quiser mandar alguma mensagem, né? Então, o processo vai ser bem simples para as escolas que quiserem fazer parte entrarem, né, entrarem dentro dessa plataforma para poder começar a usar as suas ferramentas, e a gente vai estar aqui como facilitador, certo? A gente vai acompanhando o ritmo das escolas. Se a gente vê que uma escola está usando muito bem a ferramenta, a gente já pode começar a apresentar algumas outras ferramentas um pouco mais complicadinhas para poder melhorar o uso do Google for Education naquela escola e avançar tecnologicamente dentro do ensino, né? Para vocês terem ideia, o Google for Education, que foi implantado em uma cidade interior lá de Recife, uma professora começou a usar tão bem a ferramenta, tanto dentro da sala de aula como para a gestão, né, de seus documentos pedagógicos, que o Google reconheceu, né, essa professora como uma usuária bem avançada,
e convidou ela para poder apresentar suas metodologias pelo país inteiro. Então, a gente pode entender que essa ferramenta ela vem para poder, de fato, facilitar a vida da gente, para que a gente consiga usar dentro do nosso ritmo e que a gente tenha um avanço mesmo dentro da gestão escolar. E acredito também que, diante dessa situação de pandemia, a educação, né, e a forma que a gente lida com a educação e com todas as outras áreas em geral, vão mudar um pouco, né? Então, eu acho que essa ferramenta está chegando em uma boa hora para a gente poder começar a avançar de verdade dentro do ensino. De minha parte, pessoal, era isso o que eu tinha para falar. Antes de eu passar a palavra para a Gabi, eu só queria saber se alguém tem alguma dúvida, né? E se deu para poder entender tudinho que eu falei aqui, porque caso tenha algum ponto que queira conversar com mais detalhe, a gente pode conversar em um outro momento, em algum outro local que fique mais pertinente, né? Eu estou vendo aqui, né? Tem algumas dúvidas aqui no chat. Geilson perguntou, né? Se a gente consolidou a compra do G Suite. Acho que Gabi aí já respondeu, né? Que sim, a gente, como eu disse, o Google for Education oferece essa ferramenta gratuitamente para redes de ensino pública e a gente aderiu a essa modalidade deles e a gente tem contrato tudo certinho para poder usarmos essa plataforma. Vamos lá. Deixa eu ver se tem... Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tem aqui Silvana falou, né? Se só pode ser e-mail de Gmail. Na verdade, como é que funciona? De fato, vai ser só pelo Gmail. Assim, a gente vai criar os usuários de vocês e vocês vão acessar através da plataforma do Gmail, certo? E dentro dela vocês vão ter todas as ferramentas que Gabi vai apresentar aí. O Google Drive, o Google Sala de Aula, o Google Apresentação. Essa apresentação mesmo que eu mostrei para vocês agora há pouco, eu fiz com o Google Slide, né? Então, dá para vocês poderem, quando criar os usuários, vocês vão acessar com e-mail através da plataforma do Gmail e vão ter acesso de forma ilimitada a essas ferramentas. Certo? Eu acho que a área que vai ter mais dúvida provavelmente vai ser mais na parte de apresentação, né, de Gabi. Então, eu mais uma vez agradeço a presença de todo mundo e que, caso tenha alguma dúvida, podem ir conversando comigo, certo? Gabi, vou deixar agora a palavra com você, tá bom? Tá bom, Caio, muitíssimo obrigada. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu sei a resposta, mas eu estou me colocando no lugar de algumas pessoas que podem estar com essa indagação, porque foi uma pergunta minha inicial. Certo. Quando eu via alguns e-mails personalizados e que tinham acesso a algumas ferramentas do Google, desculpa, eu vi alguns e-mails que era assim, tipo, gabriela@volkswagen.com. Nossa, a Volkswagen tem um e-mail dela, né? @Volkswagen. E agora a gente vai ter Gabriela Zelice, @educação, Aracaju, não é isso? Isso. O e-mail personalizado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa personalização do e-mail, porque é esse e-mail que vai nos dar direito a usar essas ferramentas de forma gratuita. Então, eu preciso criar na verdade, quem vai criar essa conta é você, que é personalizada, e é ela quem vai nos dar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tive essa dúvida, depois eu fui buscando com outras pessoas e consegui. Então, talvez tenha algum coordenador que se acaso tiver essa dúvida, pode ser contemplado. Sim, entendi. Então, como é que funciona? Se eu tenho eu vou dar um exemplo assim, como se eu tivesse uma empresa, né? Eu tenho a minha empresa e eu quero usar as ferramentas do Google para minha empresa, porque eu gosto muito do Google, né? Então, eu crio um domínio para minha empresa, digamos, a empresa Maratá
Eu sou dono dessa empresa, né? Então, se a Maratá quiser que todos os seus funcionários tenham um e-mail personalizado, a gente faz a adesão do G Suite para esse domínio, e todo mundo que tiver um e-mail @maratá.com.br, esse e-mail vai poder ter acesso a todas as plataformas do Google de forma ilimitada, só que seria pago, né? O que acontece com nossa situação? A gente tem um domínio, que é o educação.aracaju.se.gov.br, e todo mundo que tiver um e-mail usando esse domínio vai poder acessar de forma ilimitada as ferramentas do Google, só que de forma gratuita, né? Estou vendo aí até que Gabi tá botando no chat uns exemplos, né? Explicando sobre cirleide@educação.aracaju.se.gov.br. Exatamente, esse daí é um exemplo de um e-mail de um usuário da nossa rede, né? E além da gente ter essa personalização da educação aqui de Aracaju, a gente vai ter a própria, como é que diz? A gente pode criar também e-mail para as escolas. Uma coisa importante também é que a prefeitura tem um vínculo já tem uma plataforma de e-mail, certo? Então, em alinhamento com o pessoal da CEPLOG, a gente em algumas ferramentas, como por exemplo o Andoc, a gente tem que usar esse e-mail da prefeitura, mas a gente vai disponibilizar também, caso vocês queiram, um tutorial para poder fazer o vínculo desses dois e-mails, para que fique tudo unificado numa plataforma só, né? Então, a gente vai ter a gente vai ter essa personalização desse domínio da CEMED, né? Que é o educação.aracaju, e a gente vai criando os e-mails de todo mundo da rede, praticamente, todas as escolas que pedirem, a gente vai pegar aquela planilha que a gente já tem, dos professores e da equipe de vocês, e vai migrar para dentro da plataforma. Aí a gente responde o e-mail direitinho, olha, criamos os e-mails desse pessoal aqui, o e-mail de cada um é esse, a senha de cada um é essa, e todo mundo que tiver com dificuldade para acessar o e-mail, a gente vai dando uma ajuda, porque às vezes a gente pode criar um e-mail com a letra errada, ou criar a senha que esteja muito difícil, aí a gente vai ajudando nisso daí, né? Caio. Eu. É Gilson Teixeira Lotte. Oi, professor. Tudo bem? Tudo certo. Caio, era só a dúvida é a seguinte: a gente poderia estar utilizando já o G Suite a partir de quando exatamente? E a outra dúvida haverá um acesso? Como é que será o acesso? Por exemplo, haverá alguma divisão em relação aos professores, em relação à restrição ou não? Ou todo mundo pode utilizar o G Suite de forma individual? Então, vai funcionar da seguinte forma. A gente ainda está configurando essa questão das permissões para cada tipo de usuário, mas hoje como é que está? Tem várias formas de a gente poder fazer essa configuração, né? Como é que a gente vai fazer? Eu poderia pegar e atribuir para um determinado setor, que esse setor, ou um diretor de escola, ou coordenador, dá permissão para que ele crie os e-mails e usuários do pessoal da sua escola. Só que, por enquanto, a gente está numa fase de conhecimento assim, da plataforma, a gente tem um know-how bem grande de conhecimento dessa plataforma, mas, inicialmente, a gente vai centralizar essa questão de criar e-mail, né, e usuários por escola. Então, digamos, Gilson manda um OneDoc para mim dizendo, Caio, respondendo a primeira pergunta, inclusive, se quiser que a gente comece a criar os usuários, já pode mandar a partir de hoje, entendeu? Se quiser que sua escola seja inclusa, a gente vai ver se a gente já recebeu da escola a lista dos professores e a gente já usa com ela como base para poder migrar.
Eu vou pedir até prazo de, no máximo, 5 dias úteis para a gente dar um retorno, porque pode ser que, se, por exemplo, se hoje todas as escolas solicitarem para mim, todas as escolas da reunião hoje solicitarem para mim a criação dos usuários, eu vou demorar um pouquinho, mas o processo não é tão complicado assim, então a gente pode fazer de forma tranquila. Em relação à permissão dos professores, por enquanto, a permissão vai ser a mesma de um diretor, por exemplo. Só que lá para frente a gente vai conseguir fazer uma diferenciação de cada tipo de usuário. Por exemplo, uma escola ela vai ter uma pasta compartilhada para todos os professores e diretores que estejam vinculados a essa escola. Então, a gente consegue fazer com que isso mais lá na frente a gente vai capacitando vocês das escolas a criarem uma pasta onde somente o diretor possa excluir documentos dessa pasta, onde o professor só pode ler documento de determinada pasta. Então, à medida que a gente for implantando o sistema, a gente vai conseguir documentando e entendendo qual a melhor forma da gente configurar essa questão de permissões para as escolas, entendeu? Entendi. Então, nesse caso, o formulário que eu enviei para vocês com relação dos professores e-mail, ela será utilizada para essa finalidade ou eu teria que enviar novamente esse memorando com essa mesma documentação? Não, no caso, como você já me mandou essa planilha, né? Você só precisa me mandar no Andoc dizendo, olha, Caio, estou solicitando a criação dos usuários dos professores das minhas escolas dentro da plataforma Google for Education. Aí okay. eu já aproveito, eu já tenho essa planilha guardada, inclusive está dentro de uma pasta do DTI, as planilhas que todo mundo mandou, e essa pasta só acessa eu, porque sou dono da pasta, e aí eu pego essa planilha e já faço a migração do pessoal, do seu pessoal. E quando eu criar, eu respondo o seu Andoc informando, ó, já foi criado o e-mail e o usuário de todo mundo. Aí vou listar para você e você já pode ir orientando o pessoal a acessar através de Gmail. Ok, então, valeu. Certo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Acho que já dá para iniciar a parte dela, né? Tá bem, Caio. Muito obrigada mais uma vez. Você está convidado a continuar com a gente, se você puder, claro. Vamos sim. Sei de muitas atividades. A gente vai apresentar para vocês agora 3 aplicativos. A gente fez mais tutoriais, mas devido ao tempo, a gente vai apresentar para vocês como utilizar o Hangouts, como utilizar o Google Classroom e como utilizar o Forms. Eu acho que esses 3 são muito importantes. Essa apresentação vai ficar gravada. A gente vai ter uma nova apresentação dessa na quinta-feira, às 16h30, para outra turma. E tem link também dessa apresentação que foi feita dessas apresentações que foram feitas para os professores no canal do CEAF, que vocês podem acessar o canal do CEAF. Mas hoje a gente vai focar nessas 3. Então, eu estou contando com o apoio de 2 técnicos do CEAF, que é Marcela e Giovanni. Eles vão se revezar e eles vão apresentar para vocês como criar uma reunião no Hangouts, que é essa que a gente está fazendo aqui agora, como agendar, e vocês vão poder ver como é que vocês vão agendar isso com a equipe de professores de vocês, caso essa seja a intenção. E logo em seguida, como utilizar o Google Classroom e como utilizar o Forms, que é o formulário eletrônico, tá bom? Então, eu vou passar para a Marcela e para a Giovanni. Obrigada, professora. Obrigada, Caio. Nós vamos começar pelo Hangouts. Então, Giovanni vai começar a falar sobre Hangouts e depois eu completo com o Google Classroom e o Forms. Giovanni? Certo, obrigado, Marcela. Obrigado, professora Gabriela. Bom, pessoal, meu nome é Giovanni. Vou dar uma demonstraçãozinha básica aqui, como o Hangout funciona em seu geral, mas eu vou demonstrar na versão de celular, certo? Assim como o Caio falou anteriormente,
a plataforma do Google for Education tem algumas ferramentas que são excelentes na questão de trabalho de escolas e tal, de relação estudo, escola e tecnologia, certo? E o Hangout está entre elas, certo? Então, eu vou estar transmitindo minha tela aqui para dar uma demonstração rápida de qual é o visual dele, como é que ele funciona. Caso o pessoal sinta alguma dúvida, como já foi citado anteriormente pela professora Gabriela também, existe em nosso canal no YouTube, ensinando passo a passo de como é que faz, tanto na versão de computador quanto na versão de celular, essas questões mais aprofundadas de transmissão, de teclagem e tudo mais, e agendamento de reunião e tudo mais. Então, em primeiro momento, eu vou estar demonstrando como é que vocês têm acesso a esse aplicativo, no caso é o Hangouts, e as suas funções principais, certo? Vou estar transmitindo minha tela aqui no momento, rapidinho. Pronto, pessoal, estão vendo minha tela aí, né? Por favor, Marcela, se Sim, você... Giovanni. Pronto, obrigado. Pronto. Raine Google. Pronto, pessoal. O aplicativo é esse aqui, ó, que vocês estão vendo Aqui, volume. no centro da tela, certo? Hangouts. Primeiramente, para ter acesso a ele, geralmente ele já vem pré-instalado no celular, se o seu celular for Android. Caso ele não seja Android, você pode ter acesso a ele baixando pela sua loja virtual. Como é que eu faço para entrar na minha loja virtual? Eu venho em outro aplicativo que faz parte também do Google for Education, que é a Play Store, que é esse aplicativozinho aqui, ó. Entro nele, vou na barra de pesquisa, pesquiso por Hangout. E ele já me lança automaticamente. Como eu já tenho ele instalado, ele já pede para abrir automaticamente. O que pode ocorrer no caso dos senhores e senhoras que usam celular no Android ou o próprio iOS. No caso, nos Androids pode ser que ele já venha instalado, pré-instalado, como eu falei anteriormente. Então, ao invés de abrir, pode ser que apareça atualizar ou instalar, certo? Instalar seria no caso de ele não estar instalado no seu celular. Então, era só apertar instalar e estaria tudo certo. Se ele tivesse não instalado, ou de pré-instalado, já provavelmente teria aqui o botãozinho de atualizar. Era só clicar nele, esperar o programa se atualizar e estaria tudo certo, certo? Uma vez instalado, uma vez tudo atualizadozinho, ele vai pedir para que você logue com a conta do Gmail. Estou frisando mais uma vez que todos os aplicativos que são do Google G Suite, é necessário que se tenha uma conta do Google, porque é através dela que vocês vão começar a utilizar esse aplicativo, ou essa ferramenta, certo? Isso serve tanto para o Hangouts, quanto para o Google Classroom, como para os formulários, e tanto qualquer outras ferramentas que façam parte da plataforma do Google, certo? Então, inicialmente, essa é a tela de apresentação do Hangout, certo? No celular. No computador, ela é semelhante, porém, como é no computador, tem mais algumas especificidades, certo? Então, em primeiro momento, ele me dá o status da minha conta, clicando nesses 3 pontinhos aqui, na barra superior, essas barrinhas aqui da barra superior. Ele dá minha conta, meu perfil, meu e-mail, meu status, questões de configurações, convites, e-mails e tudo mais. E clicando nesse botãozinho de mais aqui, ele vai me dar 2 opções. Que é uma nova videochamada, que é caso se eu queira fazer uma chamada de vídeo com outra pessoa, e nesse caso aqui do Hangouts, eu tenho permissão para fazer um convite com até 10 pessoas contando comigo, nessa versão do Hangouts, certo? Existe outra versão do Hangouts, que é essa que a gente está utilizando para fazer essa transmissão, que é a versão do Hangouts Meet, porém ela é uma versão paga, não é como essa e não tem limite, certo? Essa versão do Hangouts que eu estou demonstrando para vocês aqui, ela tem um limite de convidados, ou seja, eu posso convidar apenas 10 pessoas contando comigo, que fiz o convite, e não tem duração de tempo. No Hangouts Meet, que é outro tipo de Hangouts, que é esse que a gente está utilizando aqui agora para fazer essa transmissão, não tem limite de convidados, certo? O limite é alto, se não me engano, são 250 pessoas, alguma coisa assim. Então, voltando aqui para a explicação, caso eu queira fazer uma nova chamada, eu clico nesse botãozinho de nova chamada.
caso eu queira entrar apenas uma conversa sem videochamada, eu vou e clico em nova conversa. Clicando em nova conversa, os meus contatos que eu tenho no celular e contatos de e-mail, por exemplo, aqui o contato de Marcela, como eu já tenho o e-mail dela salvo, se eu quiser começar um bate-papo com ela, basta clicar no nome dela e aqui eu vou conversando com ela naturalmente, como se fosse um WhatsApp, certo? Caso fosse uma chamada de vídeo, seria do mesmo jeito. Eu abriria a nova chamada de vídeo e convidaria ou os meus contatos, ó, vocês podem ver que os contatos telefônicos do lado tem aparecendo o nome convidar, certo? E o e-mail, que no caso aqui é o e-mail de Marcela, já aparece em cima, porque, como frequente, porque geralmente eu me comunico mais com ela, certo? Aqui na barra superior vocês podem ver que aparece nome, e-mail ou telefone. Nome, caso aqui, nome e telefone está referente aqui a contatos e contatos de e-mail também, certo? Na versão de celular, para se fazer um agendamento para uma reunião e coisa mais, é aconselhável que se utilize o Hangouts via computador, certo? Porque tanto o Google Agenda, como já foi falado aí por Caio mais cedo, o pessoal que começou, já vem acompanhando aí, o Google Agenda já está ligado vinculamente com o Hangouts, certo? Existe um aplicativo também para Android chamado Google Agenda, porém a funcionalidade dele é um pouco diferente da funcionalidade no celular, certo? Então, um conselho até para facilitar para os senhores na hora de utilizar, utilizem agendamentos de reuniões via Hangout normal, via computador, certo? Mais fácil. Quem tiver dúvida de como fazer esse procedimento via computador, não tem problema. Basta acessar o nosso canal no CEAF, certo? Rapidinho. Nesse momento eu não vou estar podendo demonstrar aos senhores, mas no canal do CEAF no YouTube tem uma explicação detalhada de como é que faz o convite, como é que envia esse convite para outras pessoas, para os meus contatos mais próximos. Lembrando que esse convite só pode ser para até 10 pessoas nessa versão do Hangout, certo? Existem outras plataformas, sim, que podem fazer videochamadas que não têm seus limites, mas isso é assunto para outros vídeos e assim mais na frente. Quem tiver interesse, no nosso canal do CEAF também temos outros vídeos explicando como é que funciona os outros aplicativos referentes a streaming de vídeo e tudo mais, certo? Sobre o Hangouts, eu acredito que basicamente era só esse assunto que eu tenho a falar, bem rapidinho. Eu vou estar parando a transmissão aqui e vou estar passando para a Marcela, que ela vai estar explicando sobre o Google Formulários e o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, certo? Mas antes disso, alguma pergunta referente ao Google, ao Hangouts? Tem alguma pergunta, Marcela, por favor? Deixa eu ver aqui, viu, Giovanni? São 10 ou 25 pessoas que podem participar. Professora Karine está perguntando. Pronto, professora Karine, são 10 pessoas, contando com a senhora que fez o convite, certo? O limite são 10 pessoas. 9 convidados e você como anfitrião. Pronto, somente essa, Giovanni. Pronto. Vou estar parando aqui a transmissão para você dar continuidade, certo, Marcela? Tá, obrigada, Giovanni. Então, pessoal, eu vou falar rapidamente, né, sobre a questão de algumas ferramentas que tem no Google, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Giovanni, já dá para ver minha tela? Está carregando para mim. Pronto, dá para ver, tranquilo. Pronto. Então, pessoal, como o Caio falou na apresentação dele, né, essas ferramentas, como elas são do Google, então nós temos que ter o e-mail do Google, né, o Gmail, né? Então, eu já entrei no meu Gmail aqui. Quando eu entro no meu Gmail, ele dá essas oportunidades. Então, o Gmail, para eu ver a questão da minha caixa de entrada. Abro aqui meu e-mail e tem esses pontinhos aqui do lado direito, que são os aplicativos do Google. Né? Clicando nele, eu tenho um monte de aplicativo aqui. Tem o YouTube, que é o canal, né? Tem o Gmail, e aqui embaixo nós temos o Google Sala de Aula ou o Google Classroom. Né? Então, eu clico nele. Como eu já fiz, nós já fizemos
um encontro com os professores, né, sobre a questão do sala de aula, que tem até o vídeo no canal do CEAF, então eu já tenho aqui algumas salas de aula prontas. Mas aqui no Google Sala de Aula, como é que eu faço uma sala de aula? Como eu vou criar uma sala de aula, né? Então, eu venho nesse mais aqui, ele dá duas opções, ou participar de uma turma já existente, ou criar uma turma, né? Eu boto criar uma turma, ele vai perguntar, nessa caixa de diálogo aqui, se eu tenho uma conta do G Suite for Education, que é o que Caio falou. Como eu quero criar uma sala de aula minha, né, porque é o meu Gmail, então eu vou dizer que li e entendi e vou continuar. Aí vem as opções de criar uma turma, aí você vai colocar o nome da turma, a sessão, assunto e a sala de aula. Eu vou cancelar aqui a questão de criar e vou mostrar uma sala de aula já pronta para vocês. Pronto, isso aqui. Então, essa é a minha sala de aula pronta, professores formadores, né? Então, aqui na sala de aula, no Google Sala de Aula, ele dá algumas opções. Essa primeira página que nós estamos vendo é o mural, aqui onde vocês vão fazer toda a sua comunicação com os seus alunos, né? Eu tenho a opção também aqui, atividades. Nessas atividades aqui, ele dá algumas opções de criar. Então, eu posso criar uma simples atividade, um exercício, uma atividade com teste, eu posso fazer uma pergunta, posso colocar um material e posso reutilizar uma postagem, ou seja, uma atividade que eu já coloquei, então eu posso reutilizar essa postagem. Outra opção aqui é a questão de convidar as pessoas. Então, eu posso convidar os professores, eu posso... Como é que eu vou convidar? Convidar professores, coloco o nome do e-mail, coloco o e-mail da pessoa aqui e convidar. Aí a pessoa vai receber o e-mail, né, que eu convidei ela a participar dessa sala de aula. E tenho aqui também, né, os meus alunos, que é do mesmo jeito. Como é que eu vou adicionar? Do mesmo jeito. Convidar alunos, coloco o e-mail aqui e vou encaminhar esse e-mail, convidando os alunos a participar da sala de aula, certo? Precisa ser Gmail? Não, não precisa ser Gmail, nem para professor, na questão de convidar os professores, e nem na questão de convidar os alunos. Não precisa Gmail. O Gmail só é necessário para criar uma sala de aula, tá? Então, essa é a parte do Google Sala de Aula. No mesmo botãozinho aqui, que tem os aplicativos, eu vou mostrar para vocês a questão do formulário. Então, como foi que eu entrei? Deixa eu ver. Google Aplicativos, né? Aí aqui embaixo, ó, eu tenho documentos. Do lado esquerdo, com esses três traços aqui, eu tenho menu principal. Então, eu clico nele, aí ele vai dar uma série de documentos que você pode escolher. Então, eu tenho um simples documento no Word, eu tenho a planilha, eu tenho a apresentação, que foi a apresentação que o Caio fez, né, que foi por aqui, e tenho a questão dos formulários, que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Para eu criar um formulário, aí eu vou em branco, criar, né? Então, ele vai me dar essa página principal. Então, aqui eu coloco um título, eu vou descrever o formulário, e tem a questão das perguntas aqui. Vocês estão vendo que à medida que eu clico, ó, essa barrinha aqui, ela sobe, ou então ela desce. Então, aqui são as vantagens, são algumas opções que nós temos. Então, no título, eu posso colocar... Aqui no título a gente vai colocar pergunta, mas aí eu coloco só o título do formulário e a descrição do formulário. Na pergunta, aí sim, eu tenho as mesmas opções que eu tenho aqui, que eu vou utilizar. Eu posso importar uma pergunta de um outro formulário, eu posso adicionar um título a essa pergunta, né? Eu posso colocar uma imagem, um vídeo, e eu posso também adicionar a seção. O que seria adicionar a seção? Vamos dizer que nessa primeira parte do meu formulário, eu vou falar sobre a questão da equipe gestora da escola. Pronto. Aqui, aí eu faço uma pergunta sobre a equipe gestora. Quando eu colocar aqui adicionar a seção, eu já vou mudar o assunto. Eu já não vou falar mais da equipe gestora, eu já vou falar agora da estrutura da escola. Então, uma seção vai ser sobre a equipe gestora e a outra seção será sobre a estrutura da escola. As perguntas,
A questão de colocar a pergunta vai ser o mesmo. A mesma questão daqui de cima. Então, aqui, eu posso colocar um título na descrição e logo após eu colocar as minhas perguntas, certo? Para eu enviar esse formulário, como é que eu faço? Enviar. Aí ele dá 3 opções. Ou eu posso enviar esse formulário por e-mail, colocando o e-mail das pessoas, não precisa ser Gmail. Posso encaminhar como link. Ó, ele já dá o link quando... Estou aqui em e-mail, não tem o link. Quando eu coloco aqui no símbolo do link, ele já dá o link já. Então, o link está muito grande, quero encurtar esse link. Então, o URL curto. Ele já encurta. Pronto. Posso enviar ou por link ou por e-mail. Certo? E também tem algumas outras funções aqui. Quero personalizar aqui a questão da página principal do formulário. Então, eu posso ou colocar uma imagem, ou mudar essa corzinha, a cor que tem, ó. Só faço clicar e ele muda. Pronto, questão do formulário e do Google Classroom, o que a gente tem que passar seria isso. Giovanni, alguma pergunta aí? Não, Marcela, até o momento não. Só para... Pode falar. Não, eu só vou mostrar rapidinho como seria o Hangouts pelo computador. Pronto, perfeito. Obrigado, Marcela. Já ajudava. Eu ia falar justamente sobre isso. Pronto. Ó, pessoal, vocês estão vendo que tudo eu estou fazendo pelo Gmail. Então, clico novamente em Google Aplicativos, né? Hangouts. Essa página principal é parecida com a página, ou é semelhante à página que o Giovanni falou pelo computador, né? Mas como é que a gente pode agendar um Hangouts? Né? Como é que eu poderia agendar um Hangouts com os meus professores? Aqui tem uma opção, daqui a pouco eu falo. Aqui eu tenho a opção videochamada, tem a opção por chamada telefônica e tem a opção por mensagem. Videochamada, cliquei. Ele logo aparece aqui, convidar pessoas. Então, eu coloco um e-mail aqui para a pessoa, ou envio o e-mail, ou então eu vou copiar o link para compartilhar com essa pessoa. Como é que eu vou compartilhar esse link? Cliquei, ó, só fiz clicar, ó, cliquei, ele já disse que o link foi copiado para a área de transferência. Ou eu mando pelo Gmail, né? Clico aqui, vou para o meu Gmail lá e encaminho para o Gmail, ou eu coloco o WhatsApp web no computador, Ctrl+C, já fiz o Ctrl+C copiando, Ctrl+V, vou para a caixa de mensagem da pessoa, Ctrl+V e compartilho esse link. Pronto, a pessoa clica no link e já vai direto para a reunião. Ou uma chamada telefônica, né? Aí ele, como já está compartilhado com o meu celular, ele já aparece os meus contatos aqui, qual a pessoa que eu vou fazer, né? Ele chama a minha agenda, ou por alguma mensagem, certo? Agora, como é que eu vou agendar essa reunião? Tá. Deixa eu fechar aqui. No próprio Gmail, aqui no Google Aplicativos também, nós temos a agenda, que é o calendário. Então, eu vou marcar uma reunião amanhã com os meus professores. Então, dia 13, cliquei no dia, e ele já me dá uma caixa aqui. Então, reunião... pronto. Como eu estou com o Google Meet agora, ele está disponível, né? Porque antes ele não estava disponível, agora ele já está disponível por conta da questão da pandemia, então ele já aparece aqui, adicionar videoconferência por Google Meet. Pronto, já está. Mas o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero criar o link, né? Para eu mandar para os meus convidados. Então, reunião, qual horário? Desmarco aqui, ó, o dia inteiro. Eu vou desmarcar aqui só a título de lembrete do horário. Então, eu vou colocar o horário amanhã para 10 horas, como está aqui. Pronto, legal. Se for em loco, ele coloca a localização, adicionar a localização. Como não é por videoconferência, ótimo. Adicionar os convidados. Então, posso colocar aqui, Giovanni. E vou salvar. Ele vai perguntar se é para enviar para Giovanni um e-mail, né? Eu boto com enviar. E minha reunião está aqui. E cadê o link? Clico. O link já está aqui do lado. É só clicar, ó. Eu só faço clicar
e ele já dá, abre uma caixa de mensagem e já dá o link. Como é que eu faço para compartilhar esse link? Olha os 2 quadradinhos aqui para copiar. Pronto, copio, só faço clicar, ó. Copiei. Vou mandar para a Giovanni por e-mail. Então, entro no meu Gmail. Escrever. Como eu já copiei lá, eu só vou fazer aqui o quê? Só colocar o Ctrl+V. Acho que não vai. A internet não está ajudando, não. Pronto. Só vou colocar aqui, Ctrl+V. Já veio o link, que eu copiei lá. Coloco o meu destinatário, coloco o assunto, o link já vai. Ou eu posso fazer o que também? Eu posso adicionar, como eu adicionei aqui já, Giovanni, ele já recebe automaticamente o e-mail, né? Porque quando eu botei salvar, ele encaminha o e-mail com um link, com horário, com tudo. Ah, minha reunião não vai ser mais amanhã. Minha reunião não vai ser amanhã 10 horas. Editar. Pronto, só mudar aqui, 9h30. Vou salvar. Ele vai perguntar se quer que eu envie um e-mail com essa atualização que eu fiz para o meu convidado. Aí eu coloco, ou então, ou envia ou não envia. Alguma pergunta, Giovanni, aí? Não, Marcela, por enquanto tudo tranquilo. Pronto. Então, a questão do Hangouts, Google Forms e Google Rapidinho, Marcela, rapidinho. Karine aqui perguntou, precisamos ter os e-mails dos convidados salvos no nosso e-mail? Sim, professora. Ou se a senhora acha que não, muita gente não tem esses e-mails. A senhora pode mandar, tem um contato no grupo, encaminha o link, né? Vou colocar o WhatsApp no computador, né? O web, e Ctrl+V e encaminha pelo grupo do WhatsApp. Ok, Marcela. Pessoal, só para reforçar um pouquinho, quem tiver mais curiosidade sobre, que a gente aqui pincelou bem rapidinho, bem dando introdução mesmo sobre essas ferramentas, mas quem tiver curiosidade, no canal do CEAF, né, como a professora Gabriela falou, tem lá explicando passo a passo, detalhadamente, como é que entra, como não, qual proceder com mais calma, e é bom, como é um vídeo, vocês vão pausando, vão tentando fazer no computador de vocês ou no celular, e vão se atualizando, certo? Obrigada, Giovanni. Obrigada. Pessoal, pelo adiantado da hora, um horário que a gente precisa já estar parando um pouquinho os trabalhos, né, do dia, eu vou agradecer a vocês pela participação e vou dizer que Marcela e Giovanni, que são técnicos lá do CEAF, estão à disposição de vocês. Eu deixei no chat meu telefone, caso queiram e precisem agendar um momento com eles, ou com ele ou com ela, para que eles ensinem com mais calma como fazer, como marcar uma reunião, como criar um forms. Vocês podem entrar em contato comigo, manda mensagem, eu passo para eles agendam, algumas escolas já fizeram isso, querendo fazer uma reunião por Hangouts com os professores, querendo criar o Google Classroom. Eu vou pedir a Marcela para enviar por OnDoc para todos os coordenadores pedagógicos, os tutoriais que nós fizemos tutoriais para Hangouts, para Google Classroom, para... me ajuda, Marcela, tem mais, né? Tem forms, tem os outros documentos que a gente pode fazer online também, não é isso? Tem YouTube. Vídeo no YouTube. Tem o vídeo no YouTube também, que a gente pode colocar, criar um canal no YouTube, né? Eu acho que um importante, eu não sei se todo mundo sabe fazer isso, abrir o WhatsApp no computador, né, o WhatsApp Web. Eu acho que seria interessante também mostrar como é que abre o WhatsApp Web. Às vezes a gente está no nosso computador e quer compartilhar um link de uma aba que a gente está estudando ou lendo e a gente quer compartilhar pelo WhatsApp para alguém. Então, a gente pode abrir o WhatsApp no computador da gente. É super fácil. Eu acho que seria interessante também a gente criar um tutorial disso, né, para aqueles que não têm muita prática de fazer isso no computador.
E para vocês que estão assistindo, se quiserem mais algum esclarecimento, manda mensagem, que a mensagem de vocês eu encaminho para a Marcela ou para a Giovanni, são dois competentes técnicos do CEAF, que ajudaram a gente a montar esse tutorial, que estão ajudando a gente com todas essas orientações sobre essas ferramentas digitais. Eu acho que é um momento que todo mundo precisa, não só para a escola, né, até para a nossa família, a gente utiliza esse tipo de ferramenta, então acho que é bom para todo mundo, e como Caio apresentou o Google for Education, agora que vai estar dando essa oportunidade também da gente poder utilizar gratuitamente e de forma ilimitada, né? Eu acho que a gente vai ter bastante flexibilidade com relação ao número de pessoas para botar na reunião e ao número de tempo também que a gente vai ficar. O Google Meet também, ele flexibilizou por conta da pandemia, né? O Zoom também flexibilizou o tempo, que era só de 40 minutos, ele está permitindo mais tempo por conta da pandemia. Então, assim, a gente está à disposição de vocês. Aqui foi só uma apresentação rápida. O CEAF vai oferecer uma formação mais detalhada e mais profunda sobre cada um desses aplicativos, e para vocês, com mais detalhes e com mais tempo, aqui é só, como eu disse, um aperitivo, né? Eu acho que foi um momento excelente de Caio apresentar essa parceria que ele está coordenando aí com o Google, e a gente vai entrar também, o Departamento de Educação Básica também faz parte, né? Na próxima quinta-feira, o professor Manuel vai estar presente também na reunião. Ele hoje, por conta de uma agenda, ele não pôde estar presente, mas ele vai estar presente, já falei com ele pelo WhatsApp, ele vai estar presente também na próxima semana. Então, outras orientações podem ser dadas também para vocês, que são coordenadores pedagógicos, que estão aí diretamente em contato com os professores nesse momento de suspensão de aulas. Então, a gente segue à disposição de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Gilson falou que um caminho mais seguro em compartilhar algo do Drive por celular é abrir o Drive pelo celular. Ótimo, Gilson, realmente. A gente vai falar também um pouquinho do Google Drive, de como utilizar. Outra alternativa de videoconferência, o Jitsi também conheço, é bom, gratuito, e oferece o maior número de pessoas. Bacana também. Marcos, parabéns. Gente, então é isso, obrigada. Caio, se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, eu deixo para vocês meu agradecimento, e a equipe do CEAF à disposição de vocês. É só mandar um WhatsApp lá, que eu encaminho para a Marcela e para a Giovanni, e eles entram em contato direto com vocês para esclarecer qualquer dúvida e orientar vocês no que for necessário. Tá bom? Então, gente, é isso. Caio, tem alguma... Não, Gabi, só reforçar mesmo aí, eu achei que foi um momento muito bom, e reforçar aí a disposição tanto de você do CEAF, como a gente aqui do DTI, para poder dar esse suporte em vocês, para poder melhorar tecnologicamente a acessibilidade da escola de vocês. Então, a gente vai, só para reforçar aí a nossa disposição, para a gente colocar esse projeto para frente. É isso mesmo, Caio, a DTI já está dentro, né? Já está totalmente conectada e conectando, e o CEAF vem só dar esse apoio com as ferramentas, mas todo o trabalho com a plataforma do Google Education foi da DTI. Eu fiquei muito feliz quando o Caio deu essa notícia para a gente, fiquei bastante feliz, e parabéns, Caio, por ter conseguido isso aí para a gente. É uma vitória, eu acho que é o que a rede precisa mesmo nesse momento. Inclusive, o Google informou que vai mandar para a CEMED 2 placas, aquelas plaquetas de acrílico do Google for Education, né? Eu acho nada mais justo a gente ver o andamento desse projeto, e as escolas que estiverem mais engajadas, a gente pode até colocar dentro dessas escolas, e acredito que à medida que as escolas forem usando, o Google vai mandar mais também. Ah, que legal, bacana, que bom. Incentiva, né? É verdade. Tá bom, Caio, muito obrigada. Obrigado a vocês, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigada, Marcela. Obrigada, Giovanni. Quinta tem mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite a todos.